para a gente falar mais um pouco sobre esse mundo, esse universo do bioalinhamento e tudo que acompanha, né? Todas as fundamentações, tudo que nós aprendemos. Infelizmente, nós não somos gênios, que as coisas aparecem, que surgem, que a gente capta, não tem nada disso. Tudo é fundamentado e aí a gente sempre passa por aqui para mostrar todas essas fundamentações, afinal de contas, o conhecimento ele transforma. Então, olha, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos que eu gosto demais de falar, embora eu não seja uma pessoa que tenha um aprofundamento grande nesse assunto, mas o suficiente para poder passar informações adiante. Então, gente, hoje eu vou falar para vocês do seguinte: tem algumas referências que a gente tem porque são nossos ídolos. E aí, quando a gente fala de ídolos, tem alguns que, olha, incontestavelmente, por exemplo, o Dr. Amit Goswami. Gente, eu vou colocar o livro aqui, olha, tirem print, provavelmente vai aparecer ao contrário aí pra vocês, mas aí tira print, lê ao contrário, dá um jeito. Dr. Amit Goswami. E este livro aqui, em particular, é sensacional. E olha, a gente cada vez que lê, e eu estou lendo ele pela não sei quantas vezes, não sei se é pela 15ª, não sei se pela 21ª, mas eu sei que eu li ele muitas vezes. Eu leio ele pelo menos umas 2 vezes por ano. E por que fazer isso? Você não grava as informações? Você é burro? Não, pelo contrário. Quanto mais a gente lê, principalmente aquilo que a gente acha que já sabe, nossa, a gente encontra novas informações. Por quê? Nós não somos as mesmas pessoas o tempo todo. Nós, agora, por exemplo, eu e a Dailton, nós estamos no momento de grande conexão com os cursos. Nós estamos nessa conexão com as informações e aí a gente começa a reler, a refazer muitas coisas. Isso nos projeta para as novas ideias, né? E aí, olha, tinha esse livro aqui, é fundamental, gente, recomendo demais. Ah, Dalton, mas eu não entendo nada de física, nem de medicina e nem de física. Aí é que está a graça, aí é que está o grande encantamento. Você não precisa ser físico ou ter afinidade de física ou ter afinidade de medicina para se encantar. Essa é a palavra, para se encantar com esse livro. O nome do livro, O Médico Quântico. Gente, é simplesmente sensacional. Então, o que esse livro fala basicamente? Gente, ele quebra as pernas de um monte de gente. Como que eu falo assim, quebrar as pernas? Essa expressão eu quero dizer no seguinte: quando as pessoas não acreditam na cura espontânea, ou o que é que explica um organismo que estava doente e de repente teve uma remissão espontânea, teve uma cura espontânea, teve a física quântica. Ensina, Dr. Amit Goswami ensina como a física quântica influencia diretamente nas nossas vidas. Então tem gente que acha que a física quântica é algo que não é palpável, é algo que está muito fora, é lá do cosmos, é um negócio do universo. Beleza, sim, mas existe o macro e existe o micro. A física quântica explica tudo isso, todas essas conexões, todas essas acessibilidades e por que é que as coisas acontecem, como por exemplo, curas. E é disso que eu quero falar para vocês. Então esse livro aqui, ele fundamenta, claro que o bioalinhamento não é fundamentado só nisso aqui, só nesse livro. A gente não pegou esse livro aqui, nossa, vamos pegar um trechinho aqui e tá valendo. Ainda assim, valeria muito a pena, porque é um livro riquíssimo. Mas não é só isso, mas ele explica com uma linguagem que qualquer pessoa possa entender. Deixa eu pegar um trechinho aqui. Olhem essa figura. O que vocês estão vendo? Uma velha ou uma novinha? Uma moça novinha? Depende do observador. Por quê? As duas coisas estão aqui. Eu vou mostrar de novo daqui a pouco. Para quem viu só a velha, vocês vão conseguir enxergar a nova. E para quem viu só a nova, consegue enxergar a velha. Mas por que é que eu estou mostrando aqui? Gente, estou mostrando porque, olha, está num livro, então, peraí. E não é de qualquer pessoa. Só foi lá, fez uma gráfica de fundo de quintal e pronto, escreveu um livro. Não. Dr. Amit Goswami, mundialmente conhecido. Dispensa apresentações, sinto muito. Então, porém, tem um detalhe. Para você, as duas coisas estão aqui. A velha e a nova. Mas para você enxergar a nova, você tem que excluir a velha. E para você enxergar a velha, você tem que excluir a nova.
Por que é que isso acontece? Porque a gente sabe que está aqui, as duas figuras, mas depende do modo como você olha. É uma dualidade aqui. Ou seja, você sabe que tem, mas você tem que escolher o que você quer enxergar. É por aí que acontece a física quântica. Você sabe que existem duas possibilidades nesse caso. Na física quântica, são infinitas. Infinitas possibilidades. Mas você precisa enxergar uma. Qual é a possibilidade que você escolhe? E aí a gente começa a entender que, e esse livro explica brilhantemente, a gente começa a entender que nós somos co-criadores da nossa realidade. Nós podemos, inclusive, mudar a nossa biologia. Isso é fantástico, porque a gente começa a enxergar que nós não somos vítimas da natureza. Nós não somos vítimas do acaso. Que acaso? Ah, Adalto, mas eu não projetei a minha doença. Eu concordo com você, não conscientemente. O consciente seu diz isso, mas a nível subconsciente não é isso que está dizendo. Porque você é o observador. O modo como você olhou para as coisas fez a sua percepção sentir algo. E a sua percepção sentindo algo mudou a sua biologia. Isso é mais profundo, um pouquinho mais profundo. Mas aí olha que interessante. A mesma coisa que pode levar a um comportamento diferente no corpo é a mesma que transforma para a saúde. Então, peraí, tudo bem, é só identificar o que é que ocorreu na sua percepção que trouxe esse comportamento no seu corpo. E aí, quando você tem essa nova visão, você consegue enxergar, é o seu olhar de observador que vai fazer a mesma coisa e conseguir enxergar o que é que você pode fazer então para chegar no outro estado, que é o estado da saúde, que é o estado que na tua consciência agora você quer. Agora você pode fazer diferente. Quando nós temos consciência de quem nós somos, do que nós podemos fazer e onde nós podemos chegar. Na física quântica diz que em qualquer lugar. Mas se você já coloca assim, não, acho que é muito difícil. Você colocou um limite. E adivinha o que vai acontecer? Claro, você, sempre que olhar para qualquer coisa referente, vai achar difícil, porque você determinou. Agora, se você coloca assim, não, esse vai ser o melhor curso da minha vida, eu vou dar as diretrizes, eu direciono, esse curso vai ser fantástico. Isso não é um pensamento positivo. Pensamento positivo é só você ficar só na imaginação. Quando envolve sentimento, você está colocando a percepção. Tem algo adicional. É a sua percepção. Você envolve um sentimento. Quando envolve esse sentimento, você começa a mudar sua biologia. Então, ultrapassou a barreira do pensamento positivo. E aí entram alguns fundamentos da física quântica. Olha só o que a física quântica fala sobre as curas. São alguns fundamentos. Quer ver? Olha só, isso é do trecho do livro, hein? Olha só. A física quântica nos capacita a compreender, olha que legal, fenômenos anômalos da medicina como cura espontânea, cura à distância pela oração, e autocura e cura espiritual. E aí tem todos os fundamentos daqui. Então, a física quântica, ela mostra para nós que nós não somos reféns da natureza e muito menos da nossa biologia. Então, olha que interessante. A gente começa a entrar num universo que a gente começa a perceber que, peraí, se somos co-criadores das nossas doenças, também podemos ser co-criadores da nossa saúde. E também, para nós que trabalhamos com clientes, com pacientes que procuram a sua saúde, nós também somos co-criadores da autocura dele. Nós não podemos puxar para nós toda essa responsabilidade, porque o paciente, o cliente, ele tem uma certa responsabilidade sobre isso. Aliás, grande parte. Primeiro, ele precisa querer se curar, porque senão, olha, imagine, por que querer se curar? Adalto, por que alguém não iria querer se curar? Por que alguém não iria querer se curar? Olha, gente, talvez tenha uma vantagem por trás disso, uma vantagem biológica. Por exemplo, imagine uma mulher que já tem os seus filhos todos adultos, todos fora de casa, casados, com seus empregos, com as suas vidas, e ela acabou ficando sozinha. Né? O marido de repente já morreu, ela vive a sua vida, ela entre aspas, ela tem as suas felicidades, ela tem as suas alegrias, a sua independência, mas um certo dia ela cai e quebra a perna.
Vou colocar um negócio trágico aqui. E ficou imobilizada por talvez 2 meses, 2 a 3 meses, talvez com gesso, um RoboFoot, alguma coisa. Mas, de certa forma, ela precisou de cuidados adicionais. Daí, os filhos começaram, talvez, dar uma atenção maior, uma atenção especial, ligar mais. Mãe, como é que você tá? Como é que estão as coisas aí? Olha, eu fiz um bolo, tô levando pra senhora aí. O filho talvez sai do trabalho, dá uma passadinha lá no meio de semana, talvez ia só aos domingos. E aí tem toda uma tensão adicional pelo momento que ela está vivendo. E aí, passado 2, 3 meses, ela se recupera daquela fratura, tá tudo bem, volta a ser independente, mas agora está faltando uma coisa. Agora está faltando a atenção. Porque todo mundo voltou para sua vida, aquela atenção natural, e isso ninguém é culpado, não estou falando nada disso não. Mas aquela atenção talvez ela já não tem. E ela percebe, e talvez ela não percebe isso conscientemente. Talvez é o subconsciente que sente falta de toda aquela atenção que ela teve de volta, de toda a família ligando, netos talvez, preocupados e tendo uma atenção por telefone ou presencial um pouco mais intensa. O corpo dela sente falta, não exatamente de forma consciente, mas o corpo sente falta. O que pode acontecer? Ela começar a ter algumas dores, algumas manifestações em articulações. Olha, tá difícil para andar ainda, enfim. Isso não é feito de propósito, mas existe sim uma vantagem biológica por trás disso. Por quê? Porque se ela se cura totalmente, ela tem uma perda. É uma perda da companhia dos filhos, talvez dos netos. E aí essa perda, curar-se, acaba sendo mais doloroso do que permanecer com uma dor física. É isso que o organismo faz. Então a vantagem que está por trás, quando eu tenho uma dor, eu tenho os meus filhos por perto, eu tenho mais atenção. Quando eu estou bem, estou sem nada, eu não tenho essa companhia, eu não tenho esse adicional. E aí o que acontece? O organismo pesa e fala, melhor sentir a dor física do que a dor da alma, que é muito maior. Então eu fico com a dor física. Isso eu não estou falando que ninguém finge, enfim. A questão é que isso não é a nível consciente, é um programa biológico de sobrevivência. É a física quântica atuando. E aí, como que faz para consertar essa situação? Ela precisa ter a atenção dos filhos. Então, mostrando que a atenção dos filhos sempre estará voltada para quando ela precisar e ela pode ter as suas independências, mas não são pensamentos positivos. Precisa ter o entendimento do que houve antes do início dos sintomas, certo? Então, essa questão de física quântica, gente, esse livro aqui, eu vou mostrar para vocês de novo ele no final, tá? Ele nos mostra exatamente essa questão de a parte física. É o que as pessoas perguntam demais pra gente, mas é cientificamente comprovado? E quando a gente fala que envolve a física quântica, tem gente que torce o nariz. Por quê? Porque não existem. Como é que você, na física quântica, você consegue comprovar muitas coisas, mas muitas coisas ainda não são possíveis serem comprovadas. Por quê? Como é que você vai comprovar algo que não é material com ferramentas materiais? Como é que você faz isso? Então, muitas coisas ainda as pessoas sabem que acontecem, sabem até o porquê, mas não tem como comprovar ainda, porque não tem como mensurar, como medir. Mas o que a física quântica explica? Olha que interessante. Gente, e é tão simples. Quando a gente começa a entender esse universo, não é que é simples no sentido de... Mas a parte, em geral, né, no raso, uma explicação rasa, você consegue entender o que é física quântica. A física por si só, ela é toda palpável. São coisas materiais. E aí tem um espaço e tem um tempo e uma localização exata. Na física quântica não existe esse espaço-tempo e nem a localização exata. Por isso que falam-se de fenômenos de não localidade. Uma partícula, ela pode estar aqui e no segundo seguinte ela aparece aqui, mas sem uma trajetória fixa. Então não dá para medir. É isso que eu estava falando para vocês. Como é que eu meço se ela é instantânea? Não tem como medir de onde ela partiu para onde chegou se ela surge. Ela some aqui e já surge aqui. É instantâneo. Não tem uma trajetória, porque não é matéria. Agora, a grande sacada disso tudo, sabe o que é?
Você acredita mesmo que você é só matéria? Você acredita que você é esse corpo, só esse corpo físico que você sente a palpação, que você vê? Se você acredita nisso, eu tenho uma coisa para dizer. Um questionamento, na verdade, né? Você acha mesmo que os nossos olhos, eles são os melhores do universo? Eles veem tudo? Ou será que tem algumas limitações? Ou será que tem alguns átomos e moléculas que você não consegue enxergar? Você acha que as suas mãos conseguem sentir tudo no mundo? Então eu te convido a sentir o oxigênio. Cadê? Você sabe que ele está aqui. Tenta sentir o oxigênio na sua mão. Você sente um deslocamento de ar, mas você sabe me dizer se é oxigênio, se é hidrogênio? Ah, tem uma coisa a mais. Qual é a molécula? Qual é a molécula da água? H2O. Todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe. E aqui no ar, na minha casa, na sua casa, em qualquer lugar, tem moléculas de hidrogênio, tem moléculas de oxigênio. Olha só, olha em volta de você, vê se você consegue enxergar essas moléculas. Duvido, porque os seus olhos têm uma limitação física. Tem uma limitação física, não são os melhores do mundo. Mas não quer dizer que não existam. Você sabe, por que eu sei que tem oxigênio aí, que tem hidrogênio? Porque você está respirando. Senão você já tinha caído morto aí. Você estaria num vácuo e tinha caído morto. Então, olha que engraçado. Quando você junta duas moléculas de hidrogênio mais uma de oxigênio, o que você tem? Água. E olha que louco, porque a água você enxerga, mas as moléculas de hidrogênio separadas das de oxigênio, que louco. Você já parou para pensar nisso? Que nossos órgãos sensoriais são limitados. O que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós sentimos cheiro, o nosso tato, tudo é limitado, tudo é limitado. Então não é porque você não enxerga, não existe. Não é porque você não ouve, não existe. Não tem um negócio de apito de cachorro? Que aí apita, nós seres humanos, não escutamos nada. E os cachorros, já levantam a orelhinha lá, de longe. Então para. Então tem muita coisa, né? Antes de falar qualquer coisa, mas o que isso tem a ver com as curas, com as doenças? Tem tudo a ver, porque são pontos que talvez nós estamos de olhos fechados, porque ficamos presos na matéria física. E nós somos um corpo-mente, nós somos uma ligação só. Não existe corpo-mente, existe corpo total, certo? Corpo-mente foi uma tentativa de mostrar que é uma coisa só, juntar numa palavra só, né? Corpo, mente. Mas nós somos uma coisa só. E aí quando nós começamos a entender que dá para colocar nas nossas vidas e nas vidas dos nossos pacientes, dos nossos clientes, tudo isso, agora eu estou compreendendo que o que a gente direciona, talvez com essas partículas que estão em qualquer lugar, não tem localidade, é a física quântica, mas elas podem se condensar e se materializar a qualquer momento. E como é que materializa? Como é que você direciona isso? Através dos seus pensamentos, através da sua mente. Estar feliz, estar saudável é um estado. É um estado que não começa de fora para dentro. É um estado que começa de dentro para fora. E você pode comandar a qualquer momento tudo isso. E isso não é difícil. Quando a gente compreende os meios de se fazer isso, facilita muito as nossas vidas. E para nós que estamos cuidando de pacientes, né, cuidando de pessoas o tempo todo, a gente precisa ter isso muito claro. Porque se você ficar só na matéria, você vai ficar limitado. Assim como os nossos órgãos sensoriais. Se você ficar preso só na matéria, você está negando todo um restante de um corpo-mente que você tem e que é único em você. É como se você estivesse negando uma parte sua. E pior, uma parte que pode curar o teu paciente. Uma parte que pode curar a você mesmo. Então, olha, quando você amplia a sua informação, quando você amplia a sua consciência, você é capaz de mudar o mundo simplesmente porque você se muda. Simplesmente porque você olha diferente para o teu paciente. E olha, e por que eu estou dizendo isso? Porque chega muitos pacientes para nós e falam assim: Adalto, você é a minha última esperança. Eu já passei em tudo quanto é profissional. Já passei, olha, faz anos que eu estou me tratando e eu não me curo. Você é a minha última esperança. E a gente começa a pensar assim, por que seria a última esperança?
no mundo, olha, passou por vários profissionais, por várias técnicas, e aí deposita na gente toda essa esperança, enfim, e aí a gente tenta corresponder, obviamente. Mas como eu disse, o paciente também tem uma porcentagem, não é só o profissional. Eu não estou falando aqui que o bioalinhamento é uma técnica absoluta, porque o conhecimento não para. E, infelizmente, não existe no mundo hoje uma técnica que é absoluta, que possa dizer assim, ó, essa técnica vai curar você. Isso não existe. A pessoa que diz essa técnica vai curar você, ela pode estar enganada. Pode ter a cura? Pode. Mas pode ser que não cure. Porque depende do paciente também. É a percepção dele. Não, se fosse algo físico, como um carro, né? O pneu do carro furou. Olha, eu vou te dar um pneu zero. Esse pneu aqui vai fazer você sair andando com esse carro. Você pode andar 500 quilômetros sem se preocupar. Eu posso garantir isso, porque é físico, é puramente físico. Não tem um componente emocional ali. É uma peça. É algo que isso eu posso garantir. Então, quando a gente olha só por um lado para as doenças, nós estamos limitando um monte de informações que podem direcionar para a cura do paciente. Então, deixa eu ver um trechinho aqui que eu separei. Um trechinho é uma frase que eu separei para vocês. Olha só. A física quântica, olha que legal, gente. A física quântica oferece orientações claras para a relação médico-paciente. Uau! Caramba! E aí, olha, isso diz muitas coisas, né? E isso está num capítulo que diz o seguinte, olha, contribuições quânticas à medicina. Nossa, é fantástico demais isso aqui, gente. E as palavras, o modo como é usado. Ah, doutor, eu não sou da área da saúde. Nem precisa. Eu não sou da área técnica da física quântica, eu não sei esse universo. E nem precisa. Se fosse assim, gente, esse livro estava escrito assim, ó. Restrito a médicos e físicos quânticos. Esse livro aqui está à disposição de qualquer pessoa. Por quê? Qualquer pessoa pode entender física quântica e medicina. Não exatamente para aplicar a medicina, mas entender como funciona. E mais do que isso, a medicina da física quântica. Parece algo que não é palpável, mas eu desafio você a comprar esse livro e ler. Há um tempo atrás, falava-se de alimentos que eram contraindicados para a nossa saúde. Hoje, né, e há um tempo atrás que eu falo, ano passado, há 2 anos atrás, hoje já mudou-se toda essa situação, né? Alimentos que eram considerados que ajudavam na nossa saúde já são contraindicados, né? Já não são, as novas pesquisas mostram isso. E ao contrário também, alimentos que eram considerados nocivos, agora já se viu que tem uma vantagem. Então, opa, e as pesquisas nunca param. Então, por que nós vamos agir assim? Por que é que nós vamos nos limitar a falar, não, só esse tipo de tratamento é que funciona, só esse aqui. E tem muita coisa, e a maioria das pessoas pergunta para nós assim, mas isso tem comprovação científica? Sim, tem comprovação científica. Tudo está provado? Tem algumas coisas que não, né? Na amplitude das pesquisas, tem algumas coisas que não. Por quê? Por exemplo, dentro da física quântica, que é algo que muitas vezes não é palpável, como a nossa percepção, como a nossa mente. Então, varia demais de pessoa para pessoa, né? E o cientificamente comprovado diz o seguinte, que tem que ser igual a todas as pessoas. Então, o resultado é igual em todas as pessoas. Mas quando se fala de física quântica, que as possibilidades são infinitas, como que você vai replicar um resultado em uma pessoa e na outra exatamente igual? Vai ter as suas variações. Claro, não existe ainda uma ferramenta, porque as ferramentas são físicas. Como que você vai mensurar com ferramentas físicas a coisas que não são físicas? Então as pessoas ainda estão quebrando a cabeça muito sobre isso. Mas não quer dizer que não exista. É isso que eu estava explicando para vocês. Igual os nossos órgãos sensoriais são limitados, mas não quer dizer que porque eu não enxergo não existe. E aí, pessoal, olha que interessante. Quando a gente olha isso para a prática clínica de atendimentos e percebe que nós não somos limitados, só essa técnica é universal, essa técnica, nós precisamos estar abertos às novas informações. Porque vai chegar, obviamente, um momento
que vai dar para comprovar tudo isso. Quando comprovar tudo isso, tem mais informações novas. Então, olha, eu sou fisioterapeuta há 21 anos. Sou fisioterapeuta formado há 21 anos. Há 21 anos, se eu olhar para o que eu aprendi lá na faculdade, eu não consigo trabalhar. Se eu quero trabalhar como fisioterapeuta, eu não consigo trabalhar. Porque tudo mudou. Mudou o nome de ossos, mudou protocolos de avaliação, mudaram protocolos de atendimento, mudou toda a sistemática. Coisas que eu não conseguia atender por conta da limitação da fisioterapia, com novas técnicas, com novos cursos, com novas informações, agora já dá para entender. Agora já dá para chegar. E quando a gente começa a ver todo esse universo, opa, vamos lá. Então, assim, eu convido vocês. Gente, tá caindo, não, 72, vamos lá, tem que chegar a 80. Vamos lá, compartilha aí, convida as pessoas para chegar a 80. E quando a gente percebe tudo isso, fala, uau, nossa, eu sou muito maior do que eu me vejo. Eu sou muito maior do que eu achava que era. Então, olha, projete sua vida, mas projetar quer dizer não só pensamento positivo, eu quero ser um ser humano saudável. Coloque dentro das suas expectativas sentimento. Então, beleza, se você, olha que coisa legal. Se você precisa cuidar um pouco mais da sua saúde, precisa fazer um exercício, de repente correr, de repente fazer mas eu não gosto de fazer esporte, porque eu fico suado, eu não gosto de acordar de manhã. Ok, coloque um sentimento dentro disso tudo. Como que coloca um sentimento? Pensa o seguinte, quais são os benefícios que você tem? Pensa no momento, enquanto você está lá correndo ou acordando cedo, coloque alguma coisa, lembranças, situações que foram importantes na sua vida e que transformaram, que mexeram com você. Como é que você se sentiu naquele momento? Coloque isso enquanto você está correndo. Eu, por exemplo, quando vou correr, eu coloco um sonzinho, não é nem o celular mesmo, viu? Às vezes o celular. Eu coloco um aparelhinho de boa, ele tem um cartãozinho de memória desse tamanho, fone de ouvido, aparelhinho desse tamanho. É tipo o iPod, só que não é o original. Então, se cair, se quebrar, não vou nem ficar com peso de consciência. E aí, olha, esse aparelhinho, o que importa é que toca a música. E aí, coloquei nesse cartão de memória as minhas músicas favoritas, de alto impacto, que me fazem lembrar coisas boas, que são as músicas que tocam no nosso congresso, são as músicas que a gente coloca para animar o pessoal. São todos esses tipos de músicas. E aí, então, quando eu coloco aquilo, traz todos esses momentos. Então, traz a sensação daqueles momentos. Quando a gente percebe tudo isso, na hora que a gente nem percebe, a gente simplesmente sente. E aí muda tudo. Então, de repente, você precisa fazer um programa de emagrecimento, um programa para melhorar o seu condicionamento, um programa, seja lá o que for, para você melhorar o seu rendimento nos seus estudos, para você melhorar o rendimento no seu trabalho. Coloque alguma coisa assim. Você gosta de música? O gancho vai ser a música, mas que te motive para alguma coisa. As sensações fazem mudar tudo, as sensações mexem com a sua biologia, certo? E é aí que a gente trabalha.